Querido Deus Pai, nós somos gratos a Ti porque a Tua misericórdia tem sido grande para conosco. O Teu amor, a Tua graça, tudo isso, Senhor, não sabemos como Te agradecer, mas só dizemos, Senhor, muito obrigado por tudo. Porque um dia Tu nos alcançasse, tirasse, Senhor, do charco de lodo do pecado e nos colocasse firmado na rocha que é Jesus. A rocha que nunca se abala, que nunca balança, que nunca cai, porque ela está firme. Pai, muito obrigado. Prepara o nosso coração para receber Tua palavra e assim ao Teu servo, ao ministrador, seja, Senhor, continua sendo com ele e abençoando para que ele possa transmitir com facilidade e clareza e nós possamos entender tudo aquilo que Tu vais falar conosco nesta manhã. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia também mais uma vez aí em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7, nós vamos ler até o 11. Diz assim, os irmãos acharam aí? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de nosso Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Meus irmãos, nessa manhã nós queremos compartilhar uma palavra do Senhor, que na verdade é sequência do que foi dado na terça-feira. Nessa última terça nós estamos fazendo nossos estudos e eu gostaria de passar e transmitir aos irmãos uma palavra que tem a ver com esperança e tem a ver com promessa. Nós somos guiados, o povo de Deus deve ser guiado pela esperança, firmados sempre na promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. E é nesse sentido que nós vamos, nesta manhã, meditar a respeito dessas duas questões. A promessa do Senhor sobre as nossas vidas e a nossa esperança e a nossa confiança em receber de Deus essa promessa. Jesus nos diz, a palavra do Senhor nos diz que tudo aquilo que Deus falou, todas as palavras de Deus, nenhuma delas deixarão de ser cumpridas. Ou seja, tudo que Deus falou podem passar céus e terra, mas as palavras do Senhor jamais deixarão de ser cumpridas. Portanto, aquilo que Deus promete ao seu povo, aquilo que Deus fala a cada um de nós, sob o ponto de vista geral e do ponto de vista específico, uma promessa geral a todos e uma promessa específica, nós precisamos ter a convicção e a firme esperança de que estas palavras, de que essas promessas o Senhor vai nos entregar e o Senhor vai fazer cumprir ao seu tempo. Ainda que as circunstâncias momentâneas e temporárias pareçam, nos levem a crer que a promessa não vai se cumprir. Ao que parece, às vezes ao nosso redor, aos nossos olhos humanos, parece que o que Deus falou nunca vai chegar, nunca vai se cumprir. Mas o que nós precisamos guardar em nossos corações é a firme esperança. É o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, quando ele diz que a tribulação vai produzir em nós a paciência. Depois de passar por tribulação, obter paciência,
a paciência vai gerar experiência nas nossas vidas. E ao final da experiência, passando por esses 3 níveis, nós vamos, como resultado disso, obteremos esperança. E Paulo continua e finaliza esse entendimento dizendo que a esperança, aquele que tem esperança, a esperança não se confunde, a esperança não é confundida. Aquele que tem uma firme esperança das palavras de Deus, como nós cantamos no hino da harpa, no número 107, aqueles que caminham firmes nas promessas de Jesus são aqueles que têm uma firme esperança de que suas promessas vão se cumprir independente dos tempos e das estações. Se Deus falou, elas vão se cumprir. E nesta leitura que fizemos como leitura base aqui do capítulo 24 de Lucas, é o relato justamente do dia da ressurreição em que Jesus, logo após a sua morte, ele está aqui já ao 3º dia e Jesus está ainda morto, mas Jesus havia dito e havia prometido, havia lançado uma palavra e os discípulos de Jesus estavam cientes, pelo menos foram instruídos, mas não estavam se lembrando de que era necessário que Jesus passasse pelo seu sacrifício e que Jesus passasse pela morte, como dizem as Escrituras, conforme previsto, mas que ele também advertiu e lembrou aos seus discípulos: olha, eu vou morrer, como dizem as Escrituras, mas fiquem tranquilos porque ao 3º dia eu vou ressuscitar. Jesus estava então alertando, trazendo uma palavra de promessa e trazendo uma palavra de esperança para os seus discípulos, dizendo a eles que, olha, o mal vai vir, mas não se preocupem porque eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E esta palavra de esperança, que era a palavra de promessa, era aquilo que Jesus estava prometendo aos seus discípulos. Quando vem a tribulação, acontece como Paulo, ao contrário desses 12 discípulos e dos demais que ali estavam caminhando ao redor de Jesus, Paulo, nessa leitura que fiz, de 2 aos Coríntios, ele diz: olha, nós vamos estar até em determinados momentos, como consequência da tribulação e das dificuldades que nós vamos passar, nós podemos estar até perplexos, mas jamais em Cristo, aquele que está fundamentado e alicerçado em Cristo, pode ficar perplexo no sentido de assustado, mas jamais desesperar, porque sabe e confia que Deus e que o Senhor está conosco em todos os momentos, como diz o hino de número 111, Senhor, Tu estás comigo em todo o tempo, fazendo-me feliz no sofrimento. Ó, dá-me a Tua graça e o Teu sustento. O que mais? Eu inverti, né? Eu inverti a letra do hino. Mas o hino nos adverte isso. Em todo o tempo, o Senhor Jesus está conosco, fazendo-nos felizes, ainda que seja na tribulação. Mas, irmãos, o problema é, a gente até, talvez aqui hoje, nós temos no culto de hoje, pessoas que não estão passando tantas tribulações assim, outras que estão passando algumas tribulações, outros que estão no olho do furacão, no meio do euroaquilão, e tem gente que já está para além da tribulação, já está como os discípulos aqui achavam, eu vou apenas ao sepulcro ver o meu Jesus morto, já até perdeu a esperança de que Deus pode mudar e que Deus pode transformar. Então hoje aqui pode ser que aquele que esteja numa situação um pouco mais tranquila, não está precisando de tanta palavra no sentido de buscar esperança, porque está com boi na sombra, está tranquilo. Ainda está naquele momento em que Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz: eu sei viver na bonança e eu sei viver na tribulação, nas dificuldades, eu sei viver na riqueza e sei viver na escassez, eu sei ter o muito e sei ter o pouco. Pode ser que hoje aqui tenham pessoas que estejam na bonança, outras que estejam vivendo na angústia, na tribulação, mas o certo é que nós jamais, aqueles que estão no momento de paz e tranquilidade, paz, perfeita paz, quando Jesus a minha alma salvou, deu-me doce paz. Pode ser que hoje tenham pessoas assim, vivendo a paz da salvação, mas em todos os momentos, o que não pode faltar na vida de um cristão é a firme esperança e a firme confiança de que as promessas de Deus vão se cumprir nas nossas vidas.
Porque no momento de paz e tranquilidade, se faltar-nos a esperança, e vamos entender o que é esperança, nós poderemos ficar inadvertidos e podemos ser surpreendidos quando Jesus vier. Ó ser pronto, estarás tu vigilante quando Jesus vier? Aquele que está vivendo, perdendo de vista a esperança maior da salvação, pode ser que num momento de tranquilidade ele se perca na sua paz. E pode ser que o aflito, na sua angústia, se esqueça e amaldiçoe a Deus, como a mulher de Jó disse para ele. No meio da angústia, da tribulação, a mulher de Jó falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó respondeu: que isso, mulher? Se Deus me deu o bem, nós aceitamos, não vamos aceitar e receber o mal que Ele permite que venha à nossa tenda. Ou seja, Jó tinha uma convicção firme da esperança daquele em quem ele cria. É tanto que ele diz: ainda que ele me mate nele, eu esperarei. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará no último dia. Essa é uma declaração de quem tem uma firme convicção e de quem vive fundamentado firmemente na esperança de confiar de que o Deus a quem serve é um Deus que cumpre promessas e é um Deus de que faz as coisas e cumpre aquilo que diz. E Ele não é homem e nem é filho do homem para se arrepender e para voltar atrás naquilo que Ele falou. Então, meus irmãos, aqui é neste sentido que nós vamos ver aqui esses primeiros 12 versículos do livro de Lucas vão nos mostrar a realidade do coração dos discípulos de Jesus quando ocorreu esse evento catastrófico que foi a morte de Jesus, essa dor da separação. E para os discípulos que caminharam com Ele por 3 anos, viveram com Ele, aprenderam com Ele, amaram ao Mestre enquanto Ele aqui esteve, foi um evento que causou nos discípulos uma perplexidade. É o que está no versículo 4 aqui. Aqui no caso, o relato da perplexidade está relatada para as mulheres. A elas foi atribuída a perplexidade, mas no final nós vamos ver que essa perplexidade não era apenas das mulheres, Jesus tinha os seus 12 discípulos e mais um grupo maior de discípulos que o seguiam. Os 12 eram os mais próximos que Jesus os orientava. Essas mulheres eram daquelas discípulas que o acompanhavam por onde ele quer que fosse e davam suporte ao ministério de Jesus. Elas foram ao sepulcro para, no pensamento delas, concluir uma cerimônia de preparação do corpo, de embalsamar o corpo de Jesus. A expectativa dessas mulheres era de chegar e encontrar um Cristo morto dentro de um sepulcro. Mas elas estavam fazendo isso porque o evento morte de Jesus trouxe a elas perplexidade. E a palavra perplexa aqui no grego é aporel, ou seja, trouxe dúvida. Elas estavam duvidosas, também tem um sentido de alguém que caminha para fora do caminho. Essa palavra perplexa tem esses 2 sentidos: alguém que está duvidoso ou alguém que está caminhando fora de um caminho reto, de um caminho certo, do caminho correto. Então essas mulheres estavam, e elas são, apesar de serem aqui referente às mulheres, mas eram reflexo de todos os outros discípulos. Todos os discípulos ficaram desesperados, como a profecia de Ezequiel nos advertia, dizendo que vai ser ferido o pastor e as ovelhas se dispersarão. É uma profecia referente ao Messias e referente a Jesus, tratando a respeito da morte do Senhor Jesus. Jesus então foi ferido pela morte. Jesus entregou a sua vida e deixou-se morrer. Ele a sua vida entregou e, ao cumprir este propósito, ao morrer e ao se entregar, causou o que a profecia nos advertiu e nos alertou, e era de conhecimento dos discípulos. Os discípulos se dispersaram, se desesperaram, ficaram como ovelhas sem pastor, perderam o seu condutor, perderam aquele que era a referência para eles. E sobreveio a esses discípulos então uma tribulação. Veio a eles este momento de angústia, este momento de tribulação.
E esta reação de perplexidade, de duvidar, de sair do caminho, eles começaram a voltar, os outros voltaram às suas redes, voltaram à pesca, voltaram ao caminho anterior, antes de serem chamados. Ou seja, a tribulação, aqui específica sendo a morte de Jesus, que causou este trauma na vida dos discípulos, esta angústia, fez com que eles ficassem perplexos a ponto de, primeiro, duvidar das palavras de Jesus e, segundo, voltar ao caminho antigo. Deixaram o caminho de seguir ao Senhor. Se esqueceram daquilo que Jesus havia dito. E vejam só que aqui, especificamente neste contexto, a palavra e a promessa que Jesus havia dado aos discípulos aqui era o terceiro dia após a morte de Jesus. Mas no quarto dia, antes disso aqui, Jesus tinha feito a última ceia e Jesus tinha instruído aos discípulos: este aqui é o que nós vamos logo mais fazer, este aqui é o pão que representa o meu corpo, que será entregue e moído por vós. Este aqui é o cálice da nova aliança, que representa o meu sangue derramado em favor de muitos. É necessário que eu morra, é necessário que eu passe por isso, mas não se entristeçam. Jesus, no contexto da última ceia, fala isso, porque eu vou ressuscitar ao terceiro dia, eu vou voltar. É necessário que se cumpra isso, mas não se preocupem, a promessa que eu dou a vocês e que eu vos deixo eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou voltar, vocês não estarão só, não se preocupem. Veja, meus irmãos, como a tribulação pode fazer conosco e nos fazer esquecer, apagar assim completamente aquilo que Deus fala para nós. A tribulação, ela tem a capacidade, por nós sermos humanos, e o salmista, quando passava por tribulação, ele dizia: clamou este aflito, este pobre, e o Senhor de todas as suas aflições o livrou. Mas em muitos momentos, na tribulação e na aflição, que às vezes é ferrenha, é pesada, a tribulação, ela é forte, nós nos esquecemos muito rapidamente daquilo que Jesus fala, e daquilo que Jesus nos promete, e daquilo que Jesus já entregou como uma promessa universal, dizendo que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas, meus irmãos, parece que a tribulação vem e a gente rapidamente se esquece, e os nossos olhos ficam firmados e fixados na luta, no deserto, na dificuldade, na escassez, e olhamos tão somente para as nossas limitações. Nós precisamos olhar, em alguns momentos, para aqueles letreiros que andam atrás dos caminhões. O pastor Osani deve se lembrar quando ele dirigia, é letreiro de caminhão, mas vale na mensagem que estou aplicando. Fale para o seu problema, não fale que... Não, como é que é? Não diga para o seu que você tem um grande problema, diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Mas a gente esquece na tribulação, quando a luta está apertada, quando a batalha está renhida, como diz o hino 212, quando os inimigos se levantam, a gente logo esquece. E o salmista, no Salmo 121, faz uma declaração nesse sentido: eu estou aqui desesperado, estou olhando para as atribulações, quem vai me socorrer? Mas eu elevo, ele compreendeu, ele diz: então eu elevo os meus olhos para os montes, e o meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. É de lá que vem o meu socorro. Mas na tribulação a gente não eleva os olhos para os montes, a gente olha e a gente fica como um avestruz, olhando apenas para o buraco em que nós nos metemos, olhando apenas para o buraco da tribulação, e a gente se esquece de olhar para Deus. Quando Jesus ressuscitou, passou 40 dias instruindo seus discípulos, lá no início do livro de Atos, quando Jesus vai ser assunto aos céus, os varões galileus estão ali sentados, Jesus de pé, Jesus está em uma rocha, e ele começa a ser elevado, e os homens começam a olhar para cima, e vem um anjo e diz: ei, varões galileus, porque vocês estão olhando para o céu, para esse Jesus que está subindo? Saibam que este mesmo Jesus que está subindo, ele voltará. E aí está uma promessa universal para nós, e não a propósito cantamos alguns hinos que falam da esperança da volta de Jesus. Estarás tu vigilante quando Jesus vier, estarás tu preparado, ó que noite, solene noite. Ou seja, a esperança
e a promessa de Deus é: eu vou voltar. Ele retornará para buscar a sua igreja. Como estaremos nós vivendo hoje, olhando para essa promessa? Estaremos como as mulheres e os demais discípulos perplexos quando a luta vier, e aí nos desesperaremos e nos esqueceremos de que há uma promessa de redenção, e de que há uma promessa de retorno, de que o nosso rei breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Mas parece que a luta e a tribulação nos fazem esquecer desta promessa. Sabe por quê? Porque nos falta uma firme esperança. Porque a promessa está posta. Creia você ou não, a promessa está colocada. A promessa de Deus está dita. E Ele falou e não vai voltar atrás. E Ele prometeu e vai se cumprir. Portanto, da parte de Deus, as promessas do Senhor, as promessas que Ele nos entregou, serão cumpridas. Agora, da nossa parte, cabe a nós reagirmos quando as lutas e tribulações vierem para tentar nos fazer parar. Porque é isso que a perplexidade faz. Quando estamos perplexos, duvidosos, será que verdadeiramente esta palavra de que eu estou convosco todos os dias é real? Porque eu não estou percebendo e não consigo ver a Deus nesta minha luta, nesta minha dificuldade. Perplexo. É alguém perplexo, é alguém duvidoso, é alguém que está flertando em sair do caminho e da rota do Senhor, porque falta esperança. E a esperança, meus irmãos, é muito além do que alguma coisa que se espera no futuro. A esperança bíblica, ela é uma expressão que significa, a palavra que diz na Escritura é esperança, e essa palavra no hebraico ela é tikvah. E essa palavra surge pela primeira vez naquele episódio de Josué capítulo 2, quando os espias estão começando a preparar o cerco da cidade de Jericó. E aí o Josué envia alguns espias para verificarem como era a cidade de Jericó. Esses espias sobem pelas muralhas da cidade. Ao subirem, encontram lá em cima a casa de uma mulher chamada Raabe. E aí eles fazem ali um acordo e fazem um acerto de que o povo de Israel, quando invadir, preservaria a família de Raabe, e Raabe iria proteger, não iria entregá-los, não iria dedurar aqueles espias que estavam entrando na cidade para os moradores de Jericó. Então foi um acordo e foi dada uma promessa: olha, Raabe, quando o povo de Israel invadir esta cidade, você vai ter que pendurar um fio na janela da tua casa, um fio escarlate, um fio vermelho, e este fio será o símbolo de que quando nós invadirmos, nós iremos preservar. A promessa é: se este fio estiver ali, você vai ser guardada e protegida quando Deus nos entregar Jericó em nossas mãos. E esta palavra fio escarlate, escarlate é a cor, e essa palavra fio é justamente tikvah. Ou seja, e aí mais à frente nós vamos ver os profetas, as escrituras, os salmos, os provérbios dizendo a respeito da esperança, utilizando-se essa mesma palavra para referir-se à esperança. Quando Jeremias fala lá em Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A palavra esperança aí também é tikvah. Veja que em Josué é um fio e nas demais passagens é esperança, para nos dizer que a esperança que o Senhor quer que nós tenhamos neste sentido, a esperança é um fio que nos conecta às promessas de Deus. No caso de Raabe, a promessa era de preservação e de proteção, e o que ligava esta promessa de proteção era um fio escarlate, que era a esperança de dar proteção a ela por meio de uma palavra dada pelo povo de Deus e dada por Deus. A promessa vai se cumprir por meio deste fio. E é assim que deve ser a nossa vida. A esperança, meus irmãos, é aquele fio que nos conecta firmemente às promessas.
Fazendo uma analogia muito clara, quem já soltou o papagaio aqui, talvez as irmãs nunca soltaram papagaio, mas já viram seus filhos e netos soltando papagaio. O papagaio que está lá em cima voando é a promessa de Deus. Você está aqui embaixo completamente desconectado desse papagaio, mas há uma linha que te liga aqui da terra, aquela promessa que está no céu. Esta linha que está te ligando aqui na terra e você está manuseando a promessa, que é o papagaio, se chama esperança. Este fio, então você está soltando o papagaio aqui, é como se você estivesse... Vem um vento forte, mas você não larga a linha, você não solta a esperança, você não deixa de lado a esperança, você está firmemente conectado àquela promessa, ainda que a vendaval seja forte, mas você está segurando a linha que se chama esperança. Eu espero, eu confio, eu creio, ainda que o vento forte venha sobre mim, eu não vou largar este fio chamado esperança, porque é ela que me conecta à promessa que Deus me entregou. Aqui essas mulheres, 4 dias antes, Jesus tinha dado a promessa, olha, eu vou ressuscitar. Só que elas estavam desconectadas da esperança, elas perderam de vista, elas soltaram a linha da esperança, elas se desconectaram da promessa, e este é o perigo de quando nós passamos pela prova e tribulação e dificuldade, quando nós nos esquecemos das promessas de Deus, nós ficamos como um papagaio à deriva, voando, e a promessa voa e nós não estamos segurando e nós não estamos conectados. É a promessa de Deus, é a firme esperança nas promessas de Deus que vão me ajudar a perseverar firme na palavra do Senhor e inabalável no dia da tribulação. Pois os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que jamais se abalarão. Meus irmãos, precisamos renovar a esperança nas promessas do Senhor. Precisamos trazer à memória o que nos traz esperança, como falou o profeta Jeremias em Lamentações. Precisamos nos lembrar o que Deus prometeu a mim, enquanto pessoa individual, e o que Deus prometeu a nós, enquanto igreja do Senhor, militante aqui nesta terra. O que o Senhor entregou para você, o que o Senhor prometeu a você, o que o Senhor prometeu para esta igreja. Meus irmãos, precisamos trazer à memória e nos lembrar, sobre nós existe uma promessa de conquista, existe uma promessa de expansão, existe uma promessa de alargamento de fronteiras, existe uma promessa de largo e de comprido para conquistarmos o Brasil para o Senhor. Se eu estou desconectado desta promessa, se eu não tenho esperança de que esta promessa vai se cumprir, eu vivo olhando e sendo levado pelos ventos das lutas e tribulações e me esqueço do que Deus falou para mim, do que Deus nos instruiu, do que Deus falou para as nossas vidas. Foi que essas mulheres estavam aqui desconectadas da promessa, se esqueceram. Ora, meus irmãos, há 4 dias antes deste evento aqui, de elas estarem indo para o sepulcro, Jesus havia dito, eu vou ressuscitar. Veja, se esses discípulos tão rapidamente conseguiram se esquecer de uma promessa dada 4 dias antes, imagine você que está há 30 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos servindo a Deus, se você não precisa renovar e restaurar a promessa e a esperança nas promessas do Senhor. Sacode teu irmão aí, ei, lembra-te das promessas do Senhor para a tua vida. Lembra das promessas que Ele te deu quando você começou na tua jornada com Ele. Não se esqueça das promessas. Pegue de volta a linha do seu papagaio, que é a sua promessa, e não largue. Isso é esperança. Isso é o que o escritor aos Hebreus fala no capítulo 11, que a fé é o firme fundamento. Por ter uma firme convicção das coisas que eu não vejo, mas que eu espero, diz o escritor. Ou seja, eu tenho esperança de coisas futuras que vão acontecer, mas a minha fé hoje está firme, fundamentada nisso que eu tenho esperança, porque eu tenho certeza que isso que Ele prometeu vai se cumprir. Então eu estou firmado, fundamentado, firme, segurando nesta corda, nesta linha chamada esperança. E ao me conectar com esta linha chamada esperança, eu estou automaticamente ligado à promessa de Deus.
é o que nós precisamos. Mas essas mulheres esqueceram-se, estavam indo para o sepulcro esperando encontrar um Jesus morto. E a maior preocupação delas qual era? Lá o relato de Marcos, capítulo 16, Evangelho Sinótico, também trazendo esclarecimento sobre este episódio, Marcos lá relata dizendo que a preocupação das mulheres era: quem vai remover a pedra do sepulcro quando nós chegarmos lá para embalsamar o corpo? Ou seja, a promessa foi dada 4 dias antes, elas estavam esperando encontrar um Jesus morto, ao invés de esperar. Olha, meus irmãos, nós estamos fazendo uma contagem regressiva para o nosso jubileu, não é? Hoje são o quê? 60 dias. Desde 100 dias, 100, 99, 98, 60, porque tem uma data específica chegando. Esses discípulos, se estivessem firmes na esperança do cumprimento da promessa, eles tinham que estar contando: opa, Jesus morreu hoje, faltam 3 dias para ele ressuscitar, faltam 2 dias para ressuscitar, falta 1 dia para ressuscitar, é hoje que ele vai ressuscitar. Mas não, pastor Zani, vamos encontrar um Jesus morto. Mas o nosso Deus não está morto. Sabe, a luta faz isso com você. Isso é perplexidade. Isso é ficar com o coração perplexo. É perder completamente a esperança. O pessoal diz que a esperança é a última que morre, mas tem gente, às vezes, que é a primeira que morre quando vem a luta. Talvez a sogra chamada esperança seja a última que morra, né? Mas em muitas pessoas, na tribulação, perdeu a esperança. Mais na frente, nesse relato de Lucas aqui, vai mostrar isso. Nós, os discípulos ao caminho de Emaús, perdemos a esperança naquele que havia prometido. Eles estavam atônitos, paralisados. Mas a promessa foi apenas há 4 dias, meus irmãos. Veja como nós, seres humanos, somos tão frágeis. Por isso que o salmista diz: Senhor, olha para mim, não pela minha constituição, porque Tu sabes que eu sou pó, mas olhe para mim segundo as multidões das Tuas misericórdias. O profeta Jeremias, em Lamentações, continua dizendo, no capítulo 3 também ele diz: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, elas se renovam todas as manhãs. E ele continua, ele fala sobre esperança também, mas quero trazer à memória o que me traz esperança. E aí ele lembra: as misericórdias do Senhor são as causas de eu não ser destruído pela minha desesperança. E aí elas precisam ser lembradas, as mulheres aqui precisam trazer à memória aquilo que traz esperança. E o que traz a esperança às nossas vidas, meus irmãos, é a promessa. O que nos traz esperança e nos faz ressurgir das lutas é lembrar-nos da promessa, é lembrar daquilo que Deus falou para nós, é lembrar daquilo que Deus prometeu para nós, é nos reconectar com aquilo que nos traz esperança, com aquilo que nos dá ânimo, com aquilo que nos dá alegria. E foi isso que precisou Deus fazer por meio do anjo aqui para essas mulheres. Elas estão indo a um sepulcro, esquecendo-se da promessa de ressurreição que Jesus havia dito. Elas estão indo para o sepulcro, esperando encontrar um Jesus morto. Elas estão indo para o sepulcro, preocupadas em como tirar as pedras, quem vai tirar a pedra do sepulcro. Elas só não estão pensando e se lembrando de que Jesus poderia não estar lá, e na verdade não estaria lá, porque estaria ressuscitado. Então é preciso que alguém lembre da promessa, e nesta manhã eu quero te lembrar que há promessas sobre a sua vida. Se a palavra do Senhor diz que nós somos anjos da igreja, eu quero hoje, como anjo do Senhor, dizer para você: tem promessa na sua vida, não se esqueça. Tem promessa de vitória para a sua vida, não se esqueça disso. Lembre-se daquilo que Deus falou para você. Lembre-se de que Deus prometeu fartura, crescimento, alargamento de fronteiras. Deus tem promessa para o seu povo e Ele não vai se esquecer disso. E o anjo então diz para aquelas mulheres: ei, por que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos?
Vocês já se esqueceram, mulheres, que ele havia dito lá enquanto ele estava na Galileia, que ele ressuscitaria? Por que vocês vieram procurá-lo? Olha o verso 8, como é importante aquelas mulheres entenderam. Lucas 24, verso 8. Quando o anjo as lembrou, quando o anjo trouxe a memória, como fez com Jeremias, quero trazer a memória o que me dá a esperança, e ao Jeremias, a esperança que ele tinha era de libertação do cativeiro babilônico. Eu quero trazer à memória aquilo que Deus prometeu, Ele vai nos libertar desse cativeiro. Aqui o anjo lembrou essas mulheres, ei, lembrem-se da promessa de ressurreição. Aí elas então no verso 8, então as mulheres se lembraram do que Jesus falou. Então elas se lembraram de suas palavras. As palavras de Jesus são palavras de vigor. Siga. Me ajuda a cantar aí. As palavras de Jesus. Não se esqueça das palavras de Jesus. Não deixe que a luta, a tribulação, a dificuldade faça com que você se esqueça das palavras de Jesus. Ele diz para você, e aqui não é jargão de pregador não, ele diz para você, você é mais do que vencedor. Ele diz para você, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ele diz para a sua igreja, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus propósitos. Isso é a palavra de Jesus, é isso que nós temos que nos lembrar. Ah, mas não está dando certo, as coisas não estão progredindo, as coisas não estão do jeito que nós imaginamos. Confia, há um tempo de Deus, há um momento especial de Deus, nada está fora do controle de Deus. O Senhor que governa todas as coisas vai fazer com que as suas palavras sejam cumpridas na sua vida e sobre a sua igreja. Elas se lembraram e aí elas saíram correndo com alegria, voltando para os outros 12, aliás, para os outros 11, porque Judas já tinha saído do contexto, já tinha saído da contagem dos discípulos, e aí voltaram para os 11 e os demais que estavam reunidos. Mas, meus irmãos, aquelas mulheres reaviveu nelas a promessa e a esperança, e elas voltaram alegres. Nós vimos, e no caminho de volta, Jesus inclusive aparece, o relato de Mateus nos fala isso, que quando elas estão voltando para o sepulcro, no caminho, entre o sepulcro e retornando para onde os discípulos estavam, lá no cenáculo, Jesus aparece no meio do caminho para elas, e diz para elas, alegrai-vos, eu estou vivo, salve, eu estou aqui, para ainda mais fortemente fundamentar a promessa e o cumprimento da promessa de ressurreição. Elas aqui, o anjo lembrou, é verdade, ele não está aqui, mas ainda não tinham visto. Mas no caminho, quando elas rememoraram as promessas, elas, lembrem que perplexidade, o segundo ensino e o segundo significado desta palavra é sair do caminho. Quando o anjo lembrou a promessa, elas voltaram para o caminho. E ao voltar para o caminho, Jesus as encontrou no caminho para dizer, eu estou vivo, eu estou aqui. Estejam alegres, alegrem-se. Estejam firmes na minha palavra. Eu vou cumprir o que eu falei, rapaz. É tipo assim, Jesus, ei, por que vocês estão assim? Por que vocês estão tristes? Eu estou vivo, eu estou aqui. Mas só não me toque, porque eu ainda não voltei para o meu Pai, ainda não estou com o corpo glorificado. Mas Jesus apareceu, ou seja, quando nós estamos na tribulação, e a tribulação está querendo nos tirar do caminho, quando nós lembramos da promessa e nos conectamos de novo com ela, por meio da esperança, nós voltamos no caminho. Ao voltarmos para o caminho, Jesus aparece para nos fortalecer. Mas os discípulos precisavam da intervenção de Jesus, porque elas voltam alegres e satisfeitas. Mas os discípulos estão lá ainda perplexos, desanimados, desesperados, duvidosos. Voltaram para as redes e aí elas chegam dizendo, o Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, a promessa se cumpriu. E aí os discípulos, aqui o relato de Lucas, versículo 11, essas mulheres estão delirando. Essas mulheres estão viajando na maionese, que história é essa? Porque ainda estavam desconectados da promessa. Isso vai acontecer. Quando a tua esperança for renovada, você vai ficar tão contagiante, tão animado, tão alegre, tão feliz, porque você está novamente voltando para o caminho das promessas, mas o teu vizinho, você está viajando, esse camarada aí está vendo coisa que não devia, está muito empolgadinho, está muito alegrezinho,
quem está desconectado da promessa vai viver apenas pelo natural e pelas coisas que vêm. Mas quem está conectado na promessa do Senhor, por meio da esperança, não olha as circunstâncias, não, olhe para o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Você está com o coração perplexo hoje, desconectado da promessa, sem esperança, sem se lembrar de que Deus é fiel para cumprir as suas palavras. Hoje é dia de nós abrirmos os sepulcros do nosso coração. Se você está com Jesus morto no coração, achando que vai encontrar um Jesus morto, perplexo, lembre-se que o nosso Deus está ressurreto, está vivo, está à destra do Pai, e Ele quer viver nas nossas vidas, e uma vida de esperança, uma vida conectados à promessa. Nós não nos guiamos por vista, nós não nos guiamos por aquilo que nós olhamos pelo natural, mas nós nos guiamos pela promessa. A nossa bússola é olhar para as promessas de Deus. E hoje, meus irmãos, há uma promessa, assim como tem a promessa da ressurreição foi cumprida, a promessa do retorno de Jesus será cumprida. E nós precisamos então hoje nos conectar a essa promessa de retorno. E como Paulo diz, nós precisamos viver hoje, esperando que Cristo retorne hoje para buscar-nos e buscar a sua igreja. A maneira em que eu me conecto à promessa, se eu me conecto à promessa firmemente conectado pela esperança, vai fazer toda a diferença do modo em que eu vou caminhar, do modo em que eu vou viver, e se vou viver em santidade ou não vou viver em santidade. Pois, se eu estou conectado à promessa e firmemente crendo que esta promessa do retorno de Jesus vai se cumprir hoje, então hoje eu me santifico. É o que o João falando lá em Apocalipse: aquele que é justo, viva mais pela sua justiça. Aquele que é sujo, que suje-se mais e continue nas suas impurezas. Mas quem está conectado à promessa de Deus, jamais vão vir ventos e tempestades, mas ele vai estar segurando a linha, que se chama esperança, que me conecta à promessa. E a promessa é: Ele vai voltar. Aí você está vivendo há 30 anos ouvindo isso da igreja. Há 50 anos, tinha até um totem aqui na frente dessa igreja, dessa congregação: breve Jesus voltará. Está há 50 anos ouvindo isso. Eu acho que ele não vai se cumprir essa promessa não. Opa, cuidado para ver se você não está largando o fio da esperança e vai ficar ao léu, e se Jesus voltar. Agora, aqui a promessa da esperança, da ressurreição, Jesus teve misericórdia e restaurou, porque era uma promessa que não era definitiva, mas a volta de Jesus é definitiva. Quando ela acontecer, acabou tudo. Então essa é a mais sublime e suprema promessa que Deus nos entregou. Você precisa de comida? Ele prometeu que o pão de cada dia Ele vai te dar. Você vai passar por lutas? Ele prometeu. Vai passar pelo vale da sombra da morte? Ele prometeu que vai estar contigo. A vara e o cajado dele vão te guiar pelo vale da sombra da morte. Está enfrentando inimigos? Ele vai preparar uma mesa na tua presença diante dos teus inimigos. Ele vai ungir a tua cabeça com óleo e vai transbordar. É uma promessa. Isso são promessas, mas a maior das promessas é a volta de Jesus. E se eu estou conectado firmemente com a volta de Jesus, eu hoje vivo como quem é digno de herdar a herança da vida eterna. Mas se eu sou um crente que estou largado e desconectado da esperança e da promessa do retorno, não, Jesus não vai voltar agora, então vamos comer, vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer. Vamos fazer do jeito que der, vamos levando do jeito que der, vamos fazendo aqui a obra. Eu sou até obreiro na casa do Senhor, vou levando de qualquer jeito aqui, porque Jesus não vai voltar agora. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Está desconectado da promessa, a esperança se perdeu, a esperança de que essa promessa de retorno vai se cumprir, foi perdida, largou o fio, o papagaio está variando no vento, no ar, desconectado. Mas veja que nesta simbologia, o papagaio continua lá, é você que está solto da linha, é você que está desconectado, mas a promessa está lá, a promessa está dada.
vai se cumprir. Meus irmãos e irmãs, nesta manhã, vamos nos reconectar às promessas do Senhor. Vamos nos ligar, vamos voltar a acender no nosso coração a chama da esperança das promessas do Senhor, daquilo que Deus nos prometeu enquanto ministério, enquanto obreiros, enquanto servos do Senhor. Deus tem uma promessa para cada um de nós e nós precisamos nos lembrar. Traga à memória aquilo que te traz esperança, e o que pode te trazer esperança é rememorar, é relembrar das promessas de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nesta manhã nos ajude, nos abençoe, que o Senhor nos ajude a nos conectar nessa esperança, nesta promessa do Senhor. Eu quero neste momento, para nós seguirmos para o segundo momento da nossa ceia do Senhor, abrir espaço aqui para que a gente possa permitir aqueles que estão quero aplicar esta palavra, para aqueles que estão com os corações perplexos. Para um coração perplexo, ressurreição é o remédio, esperança é o remédio. Olhar o Cristo ressurreto, olhar o Cristo ressuscitado é aquele que remove a pedra do coração, remove a pedra da morte, como canta Aline Barros. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, restaura a minha vida e faz um milagre, me toca nesta hora, sai desse sepulcro, vem para fora, ressuscita-me. Fique de pé, meus irmãos. Há alguém que quer nesta manhã fazer este passo, está desconectado das promessas, está desconectado da esperança, perdeu a esperança de que Deus vai cumprir as promessas. Hoje é manhã de restauração dessas promessas.